Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 13 de março. Agora na Espanha são 21 horas e 38 minutos. No Brasil, 17h38. Eu tô no gráfico diário ancorado pela nuvem de Shimoku e pelo canal de Keltner. Vocês vejam que a gente foi bater nessa congestão aqui, que é o nosso número de ouro. A gente chegou a fazer a máxima em 24.500. Se romper 25.500, aí a gente revogaria essa figura acumulacional e iria buscar 30 mil dólares. É possível que isso ocorra porque a gente está desenhando um Morobuzu. O que é um Morobuzu, Renato? Um Morobuzu são corpos reais extensos, como esse aqui, e que nunca aparecem sozinho. A principal característica de um Morobuzu é sempre trazer os irmãozinhos. Aqui, ó, veio um Morobuzu e o que aconteceu? Trouxe os irmãozinhos, tanto para cima quanto para baixo. Aqui foi para baixo. Agora a gente vai devolver na mesma moeda. Muito provavelmente essa figura acumulacional está com sério risco de ser revogada. Gente, tem muito inscrito aqui no meu canal perguntando se essa pernada impulsiva está perdendo o ímpeto, está perdendo o impulso. Para a gente entender o tamanho da inércia desse movimento, a gente tem que pular para os time frames maiores. Agora eu vou pular para o mensal. No gráfico mensal, o histograma aqui no MACD estava muito sobrevendido, né? No mensal, não tinha mais para onde cair. A gente está em vias de... Vou até despoluir aqui, ó. A gente está em vias de criar uma amplitude ondulacional compradora no mensal, porque a BTC corrigiu muito. Ela veio lá de 69 mil e fez o fundo abaixo de 16 mil dólares. Então, é muitíssimo provável que a gente esteja presenciando uma pernada com mais inércia aqui no mensal. No gráfico semanal, a coisa também está ficando bonita. A gente estava desenhando o segundo candle vendedor, mas a gente encontrou uma verdadeira instituição da análise gráfica, que é justamente a VWAP anual, que é essa linha verde aqui. Eu vou despoluir aqui para a gente perceber em perspectiva o que está acontecendo quando a BTC encontra a VWAP anual, que é essa linha verde. Vocês vejam que primeiro que a VWAP anual exerce uma força gravitacional. Obviamente, por conta dessa força gravitacional, a gente não ia romper forte a VWAP anual, a gente ia ficar pipocando. Tanto é que a gente fez a mínima na semana passada em 19.569. Rapidamente a gente voltou para o patamar acima da VWAP anual. Toda vez que a BTC encontra a VWAP anual, ela promove esse curto-circuito aqui. Nunca é um encontro sem danos colaterais, por assim dizer. Então, como a gente estava ali avançando, prestamos continência para a VWAP anual e agora a gente vai seguir a nossa saga. Provavelmente a gente vai só parar num patamar acima de 28 mil dólares, que é onde estava a VWAP anual do ano de 2022, já que ela é uma média ponderada pelo volume financeiro. Agora eu vou pular para o gráfico diário ancorado na banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente foi bater lá na upper e foi justamente na upper que a gente deu uma travada. Chegamos a bater 24.500 e a upper, obviamente, iria ofertar algum nível de resistência. Batemos ali, é bem provável que a gente fique namorando esse patamar aqui da upper, porque se a gente romper 25.250, a BTC só vai parar lá naquela congestão em 30 mil, a qual eu venho me reportando. No intraday, a BTC foi um reloginho, né? Batia na upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP. Os sinais no copy trade de hoje todos fecharam e o sinal que eu dei para o SDT, a VAX, fechou no gain também, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o autor de Pai Rico, Pai Pobre afirma que vem um grande crash se aproximando e que só ouro, prata e Bitcoin podem salvar o patrimônio de vocês, ou seja, da sociedade como um todo. Segundo ele, a era do dinheiro infinito vai chegar ao fim. E no mundo cripto, agora os provedores de informações relativas ao mundo cripto, eles estão expondo quais são as corporações criptográficas expostas ao Silicon Valley Bank
e ao Signature Bank. Circle, Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP, e Pantera Capital estão entre as empresas expostas, tanto algumas ao Silicon Valley Bank, outras ao Signature Bank. A Coinbase e a Paxos já reportaram que estão sim com ativos presos no Signature Bank. Gente, o Federal Reserve abriu um backstop de 300 bi para salvar os bancos regionais. Já eu vou falar sobre isso. Esses bancos de médio porte, eles estão todos sofrendo uma onda de saque sem precedentes. Tá aqui na capa da Market Watch. Bancos regionais estão vendo fuga de depósitos em direção a megabancos sem precedentes e eles vão provavelmente precisar de mais uma rodadinha forte de backstop por parte do Federal Reserve. Talvez esses 300 bi não dê nem para arrancada. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Não é para a Coinbase e a Paxos ambas disseram que não é nada preocupante. Mas é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Eu sempre reporto aqui no canal. Lugar de criptoativo é no seu próprio wallet autocustodiado. É no seu Cold Wallet. É no seu MetaMask. Enfim, não importa qual wallet autocustodiado que vocês usem. Mas é lá que vocês devem guardar os criptoativos de vocês. Exchange pode ser até a Binance, não é um local adequado para deixar grandes quantidades de criptoativos. Eu só deixo na Binance o que eu vou gastar no meu cartão de débito vinculado ali à Binance. Meu volume, 99% dos meus ativos criptográficos estão, obviamente, num Nano Ledger, num Cold Wallet, um Ledger Nano, um Trezor. Ou para quem não tem tanto ativo cripto, pode usar um Atomic Wallet, mas tem que ser um wallet autocustodiado. Quem quiser saber tudo sobre isso, é só assinar o Clube Ouro, a sala de sinais, ou comprar o curso de autocustódia aqui do canal. Não deixem criptoativos em exchanges, porque as exchanges estão sempre fazendo transferências bancárias e precisam usar bancos crypto-friendly. Bancos crypto-friendly são normalmente bancos que estão fora do radar, porque os grandes bancos, um Wells Fargo, um Bank of America ou um Goldman Sachs, eles estão lá rezando a cartilha do Fed e criando problemas para criar pontes com a criptografia. Então, com essa corrida de saques junto aos bancos regionais, é muitíssimo provável que o Fed starte a rodadinha de impressão 2.0, que essa onda de dinheiro infinito agora não vai acabar, porque começaram lá com o subprime, jogaram uma bomba de dinheiro lá para salvar o sistema bancário, fizeram a mesma coisa com a pandemia e agora, pelo visto, vão ter que jogar uma bomba de dinheiro no sistema para manter a coisa fluindo, por assim dizer. E os israelenses estão culpando a fraqueza geopolítica e financeira americana pelo acordo Irã e Arábia Saudita. Segundo as autoridades israelenses, eles expressaram com extrema consternação o acordo de paz temporário entre o Irã e a Arábia Saudita, que estão ambos sopesando entregar petróleo para a China em troca de yuan. Segundo os israelenses, a segurança do Oriente Médio está fortemente comprometida com essa, por assim dizer, aliança bizarra de 2023. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E no Wall Street Journal só se fala nessa crise. O First Republic Bank abriu uma conta especial junto ao Fed para poder permitir os saques dos depositantes. O Signature Bank está na mesma situação, já está controlado pelos reguladores. O Silicon Valley Bank está na mesma situação e a onda de saques em bancos regionais está varrendo os Estados Unidos. Ninguém mais quer deixar dinheiro em banco que não seja aquele top 5 lá. Bank of America, Wells Fargo, enfim, os Estados Unidos agora Goldman Sachs vão ter que lidar com essa
nova rodadinha de salvamento. E toda vez que a máquina de impressão do Fed começa a soltar fumacinha e acaba cantando, a BTC obviamente desenha um Morobuzu comprador. Porque inclusive existe analistas que criaram uma correlação entre a cotação e o market cap da BTC e o M2, que é o Money Measure, é a quantidade de dinheiro em circulação. Toda vez que o Fed bota para cantar a maquininha de imprimir, a BTC ela expande o seu market cap, que tem uma relação direta com o M2. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, grande abraço, até amanhã.